você vai fazer uma prova que tem questões objetivas e você precisa acertar mais questões para ficar melhor colocado, seja uma prova, um concurso, um Enem ou uma certificação, é importante que você tenha uma estratégia muito bem definida. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. A estratégia que eu utilizo para acertar literalmente qualquer questão, mesmo se eu não vi especificamente aquele conteúdo anteriormente. Eu começo a prova pela parte que tem mais peso. Por exemplo, se é uma questão de conhecimentos específicos, eu vou para conhecimentos específicos primeiro, tá? Eu não faço primeiro português, matemática, primeiro para conhecimentos específicos. Ou, se você não tem tanta afinidade ainda com provas, você pode vir por uma matéria que você tem muito conhecimento. Então, você é muito bom em matemática. Comece em matemática e depois vai para conhecimento específico para você ganhar aquela segurança, aquela vontade de falar, nossa, tô acertando aqui várias questões. E utilize bastante também caneta de cores diferentes para você não se confundir na hora da prova. Então, por exemplo, você não acabar errando questões por marcar no gabarito da forma errada. Então, já vai riscando as questões que você acredita que sejam incorretas para você não ter a má sorte de acabar passando errado pro gabarito. Focando exatamente na questão, como você vai dissecar ela. Eu gosto de dissecá-la de uma maneira um pouco diferente das outras pessoas, mas esse método eu venho desenvolvendo há muito tempo, tá? Desde a época que eu faço meus vestibulares e até as certificações que eu faço atualmente. Qualquer prova realmente que eu faço hoje, eu já vou direto para as respostas. Primeira coisa, você vai ler a pergunta da questão. Estrutura. A pergunta, vai para as alternativas, lê as alternativas. As alternativas ali, você já não decide ainda o que é cada coisa. Depois, se você ainda não conseguir responder, você volta para o enunciado. Com o enunciado, você termina de finalizar a junção ali do quebra-cabeça. Para te dar um exemplo aqui, ficar mais fácil de você entender como que faz isso na prática, eu vou pegar aqui uma questão de administração pública para te mostrar exatamente como eu faço na hora da prova. Então, começo pela pergunta. Qual das alternativas abaixo cita corretamente uma característica que define o território de um município no Brasil? Lido a pergunta, eu penso, dá pra responder sem ler o enunciado? Mas eu já vou matutando se realmente, nossa, eu vou precisar ler mais, não vou precisar. Essa daqui pede uma característica que define o território. Então, ali os 1 minuto, 2 minutos que eu ia ler o enunciado, eu já corto da minha prova. Eu ganho mais tempo pra resolver as questões que eu tenho mais dificuldade. Daí, depois de ler a pergunta, eu vou para as alternativas. Primeira alternativa A. Área exclusivamente destinada à produção industrial. Bônus aqui, rapidamente. Quando tem palavras exclusivamente, apenas, palavras que são definitivas, já começa a te dar aquele ponto de interrogação. Cara, talvez esteja incorreta essa. Por ter exclusivamente ali, eu já cortaria. B. Espaço sem delimitação geográfica definida. Isso volta também àquela coisa de entenda a banca. Por exemplo, essa questão aqui que eu peguei é uma questão da IGEDU. Pode ser que nessa banca tenha muito essas palavras exclusivamente, sempre, todos. Então a pessoa, quando ela já responde muitas questões da mesma banca, ela já entende, putz, de cara tá incorreto. Então você já ganha mais probabilidade de você acertar essa questão. B. Espaço sem delimitação geográfica definida. É uma característica que define o território de um município do Brasil? Eu acredito que não, porque tem que ter uma parte geográfica definida, senão a gente não teria mapas, né? Senão nada seria definido. Então, essa aqui eu já eliminaria logo de cara. C. Espaço composto apenas por zonas urbanizadas. Então, as zonas rurais não estão no município? Não, também, né? Então, já excluiria essa também. Está meio estranha, ela se contradiz com o que acontece realmente na realidade. D. Área delimitada por limites administrativos e submetida à gestão municipal. Uma questão, né, que vamos supor que a gente não entenda ali nada, já fica meio... limites administrativos? Faz sentido. Ok, vamos para E. Território controlado diretamente pelo governo federal. Mesmo se você nunca viu essa questão na vida, você vai pensar e vai falar assim, nossa, aí, território controlado diretamente pelo governo federal? O governo federal que ele controla a parte dos municípios? A gente vem aqui para responder. Obviamente que nós acertamos, né, que é D, área delimitada por limites administrativos e submetida à gestão municipal. Então viu que você não precisa saber exatamente o conteúdo para você conseguir ir eliminando as outras alternativas que são distratoras? É para fazer isso com qualquer outra questão. Posso até fazer aqui com outra questão para vocês verem também como funciona isso. Só antes, terminando nela, vocês viram que eu não precisei ler o enunciado também da questão, né? Eu só precisei ler a pergunta para conseguir responder ela e ali sem realmente entender a fundo o conteúdo. Porque se a gente fosse ler o enunciado, você vai ver que é meio que uma extensão de linguiça e às vezes é para te confundir em vez de te ajudar. Por exemplo, se a gente ler esse aqui. A organização territorial dos municípios brasileiros envolve aspectos administrativos, sociais e geográficos que estruturam a gestão pública e o planejamento das cidades. Municípios apresentam áreas urbanas e áreas rurais e mantêm relações econômicas, sociais e culturais entre si. Essa organização permite a implementação de políticas públicas e gestão de serviços essenciais destinados à população. A análise desses elementos contribui para compreender a dinâmica espacial e administrativa das cidades brasileiras. Vendo que, para essa pergunta,
Qual característica define o território? Não precisava ter perdido seus 1 minuto, um pouquinho, lendo o enunciado? Então é exatamente isso que eu quero que você faça na hora da sua prova. Eu faço, na verdade, na minha prova, acertar muitas mais questões. Eu poupo aquele tempo que eu precisava utilizar lendo o enunciado, porque imagina, 1 minuto aqui, mas 1 minuto na próxima questão, na próxima, na próxima, na próxima. Às vezes tem questão que vai ter, sei lá, 3, 4, 5 minutos de enunciado, né? Porque tem questão enormes. Você poupa, você não perde a noção, porque às vezes, lendo o começo do enunciado, às vezes você perde o seu senso de raciocínio. Você começa a ficar cansado. E quando você fica cansado, você começa a pensar demais, overthink, ou você começa realmente ali a viajar na questão. Você não precisava, porque é uma questão fácil. Eu vou te mostrar um exemplo quando a questão é mais curtinha. Por exemplo, essa daqui a gente começaria da mesma maneira, com a mesma estrutura. A pergunta, vai para as alternativas, lê as alternativas. As alternativas ali, você já não decide ainda o que é cada coisa. Depois, se você ainda não conseguir responder, você volta para o enunciado. Com o enunciado, você termina de finalizar a junção ali do quebra-cabeça. Porque, por exemplo, é mais fácil você conseguir já com a pergunta, entendendo realmente o que você precisa responder, pra você não pensar demais e você já conseguir, quando você termina de ler o enunciado, finalizar exatamente o que é a questão. Se você ainda tiver dúvida de duas, ficar ali entre as duas últimas, você volta e lê o enunciado novamente, porque o enunciado ele vai te dar exatamente o que ele precisa. Porque às vezes tem duas questões que elas estão certas, mas ela não tá certa a pergunta. Você lê a pergunta de novo, entende ali realmente o que a questão ela quer, e você volta para aquelas duas que estão alternativas que estão certas, mas uma está mais certa do que a pergunta pede. Vamos para a próxima pergunta. Começaria. Assinale a alternativa correta quanto à correspondência entre o requisito e sua definição. O que ele quer aqui? Alternativa correta, quanto à correspondência, né? Quanto que corresponde entre o requisito e sua definição. A gente iria para as alternativas depois. Atualidade. Manutenção permanente da prestação dos serviços públicos sem interrupções ao longo do tempo. Realmente tem a ver com atualidade. Olhe sempre depois da vírgula, porque a vírgula ali ela vai poder eliminar, porque às vezes, manutenção permanente da prestação do serviço. Permanente ali eu já riscaria por causa do permanente, mas para mim não tem a ver com atualidade esse final de resposta. Eficiência. Execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis em padrões satisfatórios. Execução dos serviços de acordo com as normas técnicas, ok. De acordo e em padrões satisfatórios. Os dois casam ali. Então, vamos deixar ela ser de lado porque talvez seja essa. Generalidade. Tratamento adequado aos usuários, com observância de padrões de atendimento. Não casa aí. Generalidade. Tratamento adequado com observância de padrões de atendimento. Não, eu não vejo ali muita razão, mas vamos deixar ela não dá pra gente eliminar logo de cara, né? Vamos deixar ela ali de lado. Outra a gente eliminou por causa de permanente, também por causa sem interrupções. Vamos para D. Modicidade da tarifa. Então, tarifa ser alterada, ter ser mudada. Universalidade da prestação dos serviços. Universalidade, como modificar a tarifa. Conforme metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico. Olha isso daqui. Das tarifas tem a ver com a universalidade da prestação do serviço? Não vejo muita casa também não. A gente ficou entre a eficiência e generalidade. Vamos supor ali que você ainda está em dúvida. Você volta para o enunciado. Você ainda não leu. Daí você vai para o enunciado para ler. Nos termos do decreto número 059/2014, não sei que decreto é esse, a caracterização da prestação adequada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário está condicionada ao atendimento de requisitos específicos. O enunciado dessa vez não trouxe nada. Era um tempo ali, 30, 40 segundos que eu teria perdido lendo ele. Relendo, né, no caso, porque eu ia ficar pensando, que decreto será que é esse? Com esse decreto? Não, acho que eu não conheço. Você ficaria ali se batendo sobre uma coisa que nem precisa. Não precisa saber. Realmente, assim, a não ser que seja direito, realmente vai pedir pra você saber exatamente o decreto. Que não importaria. A gente volta pra questão, pergunta só pra entender se realmente qual dessas aqui faz mais sentido. Assinale a alternativa correta quanto à correspondência entre seu requisito e sua definição. E mais, a V. Eficiência, como a execução dos serviços, conforme as normas técnicas, em padrões satisfatórios. Isso é eficiência pura. Agora, generalidade, fiquei em dúvida ali, ó. Tratamento adequado aos usuários com observâncias de padrões de atendimento. Pra mim, não faz sentido, porque generalidade eu penso em generalizar. Então, não. Pra mim, isso aqui não faria sentido. Eu iria de B. Claro, né? Acertamos mais uma vez. Vê que faz sentido. Você não precisa entender realmente a fundo o que é a questão. Às vezes você pode ir por lógica, por raciocínio. E você consegue ganhar mais tempo de descanso do seu cérebro. O cérebro, ele não
não tá trabalhando tanto como se ele estivesse lendo aqueles enunciados grandes. Vou trazer um exemplo de mais uma questão aqui pra te mostrar que até em questões assim que às vezes parecem mais bobinhas, que você pode acabar errando por descuido, utiliza a mesma técnica. Então, por exemplo, dessa daqui, começaria pela pergunta. Nesse sentido, o conceito que sintetiza, que abrange ali, os processos adotados no contexto anterior, as políticas públicas uma pergunta ali, ela fala assim, nesse sentido, ela quer que você leia o enunciado. Essa é uma pergunta que talvez é interessante a gente ler o enunciado. Mas vamos ir para as perguntas para continuar na mesma estrutura, porque eu sempre utilizo a mesma estrutura. Gestão por competência, descentralização e desconcentração. Desconcentração ali já me pega, já cortaria o desconcentração, porque assim, tem a ver o desconcentração com descentralização, né? Não faz muito sentido. Ability, não sei como fala isso em inglês, não lembro na verdade. Transparência. Então a gente ficaria com gestão por competência, accountability e transparência. Daí a gente vai pro enunciado para ver se ele nos ajuda a decifrar sobre o que tá perguntando. A gente já conseguiu aumentar ali nossa chance de acerto em 25%, porque a gente já eliminou uma alternativa. Bora. Bom uso do recurso público, controle, a fiscalização, a responsabilização e a prestação de contas são processos que norteiam, né, são norteadores das políticas públicas. A gente já tem que usar bem o recurso, controle, a fiscalização. O que tá ligado com isso? É gestão por competência? Não. Gestão por competência seria, né, sobre líderes, gerência, e não é gestão ali por competência, tipo controle. Como você vai fazer uma gestão por competência do controle, de processos, de fiscalização? Não faz muito sentido. A gente cortaria essa. Transparência e contabilidade. Como a gente ficou entre duas, é interessante que a gente volte para a questão para falar assim, ó, isso aqui tem transparência, né? Tem que ter transparência na administração ali pública, no bom uso do recurso. Mas a pergunta, ela tem uma palavrinha que vai decidir qual das duas é a correta, que eu vou te mostrar. Que ele fala, nesse sentido, o conceito que sintetiza. Então, um conceito que, assim, se você tiver que falar uma palavra que vai resumir todo esse enunciado ali, o que ela seria? Seria transparência? Não, porque a transparência é um dos itens. Ela não sintetiza sobre tudo ali que foi falado, né? De bom uso, controle, fiscalização. Seria a accountability, que eu não sei como falo. Provavelmente eu tô falando errado. Desculpa aí, galera. E é exatamente essa a resposta. Então, percebe que, mesmo que às vezes a gente não sabe, eu não lembrava que a accountability era o bom uso do recurso, mas agora eu sei. Então, por causa dessa questão, porque ele é um conceito que sintetiza. Se a gente for eliminando as alternativas ali, as palavras que não fazem muito sentido com o que a questão quer, cara, fica praticamente, assim, muito difícil a gente errar uma questão nesse sentido. Então, busque sempre eliminar. Não vai logo de cara, não, eu acho que é isso. Não, ou D de Deus, C de Cristo. Não faz isso. Começa tentando focar em o que você vai eliminar. Qual a questão ali que você pode tirar? O que não faz sentido dessa questão? Às vezes você vai errar, obviamente, né? Mas isso aumenta a sua chance em muitos %. Porque mesmo você não sabendo o que é, você não vai naquela de, eu acho que é isso. Não, você não vai nisso. Você vai falando assim, não, eu vou eliminar essa, vou eliminar aquela, vou eliminar essa. Opa, só sobrou uma, então deve ser essa. E muito provavelmente essa vai estar certa se você eliminou ali concentrada, pensando realmente, analisando sobre se está certo ou está errado. E se vocês quiserem que eu traga questões um pouco mais difíceis de português ou de outras matérias ali para eu analisar também, para trazer nessa mesma estrutura, porque funciona em todas as estruturas. Cara, eu faço isso com matemática para vocês terem uma noção. Que às vezes tem conteúdo assim que eu não sei ou que eu não quero fazer ali a questão inteira, né? Eu utilizava muito isso no meu ensino médio e eu consigo acertar. Então, é uma estratégia assim que eu tô passando pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa estratégia. E eu tenho um bônus pra você que tá ficando até o final desse vídeo. Ou você olha pra questão e fala, não tenho certeza do que é, não estou agora conseguindo resolver essa questão e não marca nada. E depois você volta e responde a questão com calma, quando você tiver um tempo. Ou você marca a resposta e não muda. Sério, esse conselho, até uma das minhas alunas que foi fazer essa mesma certificação que eu mostrei pra ela o método, né? Ela aplicou todo o método certinho. Só que ela me contou que antes, quando ela estudou pela primeira vez dessa prova, ela estudou durante 4 meses, tá? Eu falo que as pessoas levam em média 2 meses de estudo, mas essa aqui estudou o dobro. E ela foi reprovada por um motivo que eu olhei pra ela e falei assim, não acredito que você fez isso. Se ela da primeira vez já tivesse ouvido esse conselho, ela teria sido aprovada talvez logo de primeira. Quando você marca uma questão, você não volta pra revisar ela. Porque se você volta para revisar uma questão, pode ser que você já tenha passado outras ideias na sua cabeça, que você não esteja lendo ela com a atenção que ela deveria, e simplesmente você vai no seu achismo. E não é isso que você quer. E quanto mais nervosismo, menos acerto. Confie na sua primeira resposta. Não volte para revisar. E se você tá com dúvida naquela questão, não feche ela, não assinale alguma alternativa.
E toda vez, eu aposto que você pode já ter acontecido isso. Se já aconteceu com vocês, comenta aqui embaixo. Você marca uma questão, a primeira questão, assinala ali a alternativa, você volta para revisar, coloca outra alternativa, e quando você corrige a prova, adivinha? Era a sua primeira alternativa que estava correta. Todo mundo já passou por isso. E eu dou muito nesse conselho. E às vezes, né, vou fazer algum simuladinho ali, alguma coisa pra me desafiar mesmo, né? Anoto uma resposta. Aí depois volto e falo, não deve ser isso, deve ser a outra. E obviamente era a minha primeira resposta. Então às vezes eu também cometo essa gafe de falar assim, não, vai pela primeira, e daí eu às vezes também acabo me confundindo e tentando remarcar. E nunca funciona. Nunca. Cara, acho que, sei lá, deve ter funcionado uma vez na minha vida, de todas as provas que eu já fiz. Não volta pra corrigir, tá? Esse é meu maior conselho. Se você quer passar numa prova de primeira, se você quer ter a maior nota, não volta pra corrigir. Deixa a questão de lado, depois responde, ou confia na sua intuição e faz da primeira vez já direto. E não volta pra remarcar a alternativa, pensar de novo, ficar refletindo muito, porque não vai ser aquela questão. Se você já fez todos esses passos que eu te mostrei, você não precisa revisar ela, tá? Você já tá marcando a correta. E se também não tiver a correta, entenda que você talvez precisaria estudar mais esse conteúdo. Talvez isso é um feedback, né, de realmente, olha, você acha que você tá indo bem, mas na verdade não tá tão bem assim, você precisa estudar de maneira diferente. Eu vou te deixar aqui embaixo 2 vídeos sobre estudos, procrastinação, como você vai melhorar, estudar mais rápido, como você passa em provas estudando de uma maneira um pouco diferente. Esse vídeo te ajudou de alguma forma, também pode deixar um joinha ali que eu vou entender que, olha, esse vídeo é legal, é interessante, talvez seria melhor eu trazer mais vídeos desses pra ajudar as pessoas. Seu comentário sobre o que você tá estudando aqui embaixo, gosto muito de saber. E realmente, obrigada por assistir esse vídeo até o final. Beijo no próximo vídeo.